noite. Boa noite. Estamos aqui na Fraternidade Luz e Fé, em pleno período de pandemia, isolados, protegidos, e fazendo uma palestra via Facebook. E o tema de hoje é fazer o bem sem ostentação. Eu fiquei pensando, esse é um tema muito interessante para esse período de pandemia, onde muitas pessoas precisam de ajuda, onde tudo acontece muito pelas redes sociais, onde tudo acontece de longe. Então, fazer o bem sem ostentação, o que ele tem a ver com o nosso dia a dia? De que forma a gente pode lidar com isso? Então, esse tema foi pesquisado e tem muitas informações no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e também em outros livros do Espiritismo. Então, inicialmente, eu gostaria de começar por uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, que são as paixões. As paixões são sentimentos intensos e a nossa vida ela é repleta de sentimentos intensos. Inclusive, tem pessoas que dizem que se não tivesse as emoções fortes, a vida não tem graça. Não é verdade? Então, as paixões, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aí Kardec, um homem muito inteligente, aproveitou e perguntou aos espíritos, na questão 908, fez a seguinte pergunta: qual o limite entre as paixões boas ou más? E aí o que os espíritos responderam? As paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado, e que é perigoso quando ele domina. Ou seja, as paixões são como um cavalo indomado e que precisa ser controlado. Então vejam, os espíritos, eles não fazem uma referência ao cavalo, ele ser bom ou ruim, mas ele fala da força, da intensidade do que os cavalos fazem. E essa força, se ela é boa ou má. Por isso que ele fala, precisam ser controladas. E aí, dependendo do controle que a gente guia o cavalo, ele vai mais ou menos. As paixões é mais ou menos isso. A intensidade, quem dá a intensidade somos nós. Então, dizem os espíritos, controle o seu cavalo. Controle suas paixões. O propósito de controlar as paixões não é matar o cavalo, como se fosse um ser humano, né? A gente quer controlar nossas paixões, não é matar, mas sim educar, dar um rumo certo, controlar a intensidade. Qual é o caminho que eu quero seguir? Esse é o segredo. Os nossos potenciais se transformam em vício quando estão na intensidade incorreta, descontrolada, e não possuem um rumo, nem uma orientação. Se nós queremos ter um controle das paixões, nós precisamos seguir e controlar, como segurando um cavalo que precisa ser controlado para seguir o caminho. Então, a paixão ela é o quê? Um descontrole dos nossos desejos, das nossas atitudes. E o nosso tema, que é fazer o bem sem ostentação, é o quê? É exatamente o contrário. É ter o controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos defeitos, que são a vaidade, que é o orgulho, que tem muito a ver com esse tema, fazer o bem sem ostentar. Tem a ver com vaidade? Tem, né? Tem a ver. Tem a ver com orgulho? Sim.
Então, fazer o bem sem ostentar é ter o controle sobre os nossos desejos. Eles fazem parte da nossa vida. Nós não podemos eliminar o ser humano porque queremos eliminar as paixões descontroladas. Mas nós podemos aprender a controlar as nossas paixões, assim como Kardec, como os espíritos responderam. Existem muitos tipos de paixões. Eu trabalhei aqui com algumas mais dentro do nosso tema. Então, a paixão é um desejo incontrolado, nesse sentido que fazer o bem sem ostentação tem a ver com poder. Então, a paixão, poder descontrolada, esperando uma aprovação, quando a gente faz um bem, que espera a aprovação de alguém, olha, estou fazendo isso, você acha bacana? Eu faço aquilo, você acha bacana? Então, a gente espera a aprovação das pessoas quando a gente faz um bem. A vaidade de aparecer, aquela, estou dando uma esmola para alguém, tirando uma foto, olha como sou boa, como ajudo as pessoas, o de aparecer, não é isso? E o orgulho tem tudo a ver com isso. Por conta do nosso orgulho, que faz parte da nossa vida, né? O sentimento que leva o homem a praticar o bem por ostentação. Então, nós fazemos muitas coisas porque queremos ostentar. Muito. Já a humildade é do contrário. É controlar essas paixões. Ninguém é humilde de graça assim. É porque essa pessoa ela vem controlando mais esses sentimentos intensos. Ela já vem pouco mais evoluída, mas todos nós passamos por isso. Então é fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, nem um agradecimento, inclusive, e sem ostentar. Então a humildade, fazer o bem sem ostentação, é ajudar o próximo sem interesse pessoal. Porque se eu coloco o meu interesse pessoal nisso, de uma forma ou outra, porque eu quero agradar alguém, ou porque eu quero ter poder, ou porque eu quero aparecer, já não é mais fazer o bem sem ostentação. Então é difícil eliminar as nossas paixões. Agora a gente pode aprender a controlar. Mas claro, aí vem aquela frase, eu não devo então fazer caridade porque eu apareço? Não, a caridade deve ser feita sim. A questão é o controle, o interesse pessoal. E aí a gente tem que lembrar que isso serve de nosso exemplo para nós. Quando nós fizemos um bem, qual a nossa intenção por trás disso? Ela é pura? Ela é verdadeira? Ela quer ajudar o próximo? Sem interesse pessoal? Isso que é importante. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala sobre esse tema, um capítulo maravilhoso, diz o seguinte: tome cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas. Aliás, fala aqui, Deus te chamou para servir, não é isso? Não para ser visto. Então, pois do contrário, não receberás recompensa de vosso Pai, que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Isso Jesus fala ao povo na época, onde que alguns queriam ostentar o que eles faziam. E aí Jesus traz essa bela mensagem de ensinamento de que não é anunciando ao povo, como era feito na época, que a pessoa estará no céu, que terá recompensa de Deus, recompensa divina. Não é dessa forma. E aí, novamente, é aquela questão da paixão, que é controlar os nossos desejos. E não esperar honras e nem recompensas pelos nossos atos. E ainda continuando no Evangelho, diz o seguinte: quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que fazes, te dará recompensa. Tua esmola fica em segredo. Olha só. Eu quero trazer para vocês aqui uma história da Elisa, que é uma menina muito bondosa, muito caridosa, gosta de fazer o bem, gosta de ajudar as pessoas.
E um dia, ela saiu com a sua mãe para visitar uma amiga da mãe. No caminho, ela encontrou algumas pessoas. A primeira pessoa que ela encontrou foi o José, um mendigo. E ela perguntou para ele, bem generosa, bem gentil: José, como está você? Como está a sua família? Ele disse: está bem, muito obrigada pela preocupação. Em seguida, a Elisa disse para sua mãe: mãe, veja, olha só como eu fui boa. Aquela camisa que o José está usando, fui eu que dei. Ele ouviu e disse: sim, Elisa, muito obrigada, me ajudou muito. Meio constrangido, né? Porque ele ouviu a filha dizendo isso para a mãe, mas mesmo assim agradeceu. Ficou um pouco envergonhado. Mais adiante, continuando no caminho para amiga, na casa da amiga da mãe, Elisa encontra mais uma pessoa que ela também conhecia, uma senhora, a Maria, que estava estendendo a roupa. E ela também pergunta: Maria, como é que está você? Tudo bem? E a Maria responde: estou bem. Que bom. E ela disse: mamãe, olha só o seu vestido, como ficou bem nela. E ela também ouve, né? Sim, Elisa, muito obrigada. Me serve muito bem, graças à sua generosidade, que eu tenho esse vestido para usar. Dona mãe de Elisa, que bom, a senhora tem uma filha muito boazinha e que ajuda muitas pessoas. E aí continuaram a viagem. No caminho encontraram mais uma pessoa, que a Elisa também tinha dado um calçado. Também pergunta como está essa pessoa. E também cita para a mãe: mãe, olha só, o sapato que ela está usando, fui eu que eu dei. Olha como ficou bem nela. E essa pessoa novamente agradece, dizendo que se não fosse o sapato dela, ela estaria andando descalça. E aí a mãe ficou um pouco constrangida com essa situação, mas não falou nada para a filha. Quando chegaram em casa, o pai as estava esperando para fazer evangelho no lar. E adivinha que capítulo caiu? Capítulo 13. Fazer o bem sem ostentação. O que faz a sua mão direita, a esquerda não deve saber. E aí, o que acontece? Eles fazem a leitura e no final da leitura a mãe pergunta para Elisa: Elisa, você entendeu o que nós falamos? Ela disse: olha, mãe, eu entendi mais, eu fiquei meio confusa sobre aquela questão, a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Meio estranho, mão direita e mão esquerda, eu não entendi direito. Aí a mãe explica que quando a gente faz a caridade, a gente não deve comentar isso, porque as pessoas, elas não vão se sentir bem. Nós não podemos dizer o que a gente está fazendo por ela. Você observou como essas pessoas que você fez esse comentário se sentiram? Daí ela disse: eu vi que elas estavam agradecidas, né? Agradeceram, né? Mas ela diz assim: quando a gente faz um bem, a gente já recebe recompensa na hora. Então a gente não pode depois voltar e novamente citar o bem dado. Daí ela disse: então, mãe, eu agi errado. Eu não agi corretamente. Será que eu volto lá para pedir desculpas? Daí ela disse: não. O importante é você reconhecer que seu ato não foi correto, mas a sua intenção foi boa. A sua intenção foi boa. Agora que você conhece que não pode mais fazer assim, eu espero que você mude sua maneira de trabalhar a sua bondade para com o próximo. E Elisa então ficou bem mais feliz com suas atitudes e decidiu que daquele dia em diante ela ia fazer o bem sem ostentação. Então foi uma bela lição. E não foi coincidência que caiu no final do dia, né, aquele capítulo 13, né? Os espíritos devem ter aí, né, direcionado para isso, né, para o seu pai exatamente caminhar nesse mesmo sentido. Então, usando esse exemplo da Elisa, por que fazer o bem em segredo, então? Por quê? Por que é importante? Porque divulgar um trabalho de caridade é bom, porque às vezes incentiva os outros, não incentiva? Mas olha só, fazer em segredo é para não humilhar aquele que recebe. Vocês lembram que eu falei que as pessoas que recebiam ficavam envergonhadas, ficavam constrangidas, mas mesmo assim agradeciam? Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, precisando receber alguma coisa e estão envergonhadas de pedir. Então, é exatamente isso, não humilhar quem recebe. Também, não exaltar a vaidade daquele que doa.
Então temos que cuidar da vaidade de quem doa. Por que eu estou doando esse bem? Porque eu quero aparecer, como a gente viu lá na frente. E também para não ostentar, né, o orgulho. Como eu sou bondosa. A Elisa, a princípio, parece que se encaixava um pouco nisso, mas ela era uma criança inocente. Ela achava que o que ela tinha feito era uma coisa bacana. Não entendeu o ensinamento. Então, precisamos nos lembrar de que o homem que está condenado a pedir esmola, ele se sente humilhado. Por mais que a gente possa achar que não. A pessoa que está lá pedindo, 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 por mais que às vezes ela diz, me dá alguma coisa, mas ela está numa situação difícil. E se o doador se aproveitar da sua vaidade, do seu orgulho ainda para dar e aparecer, fica pior ainda, né? Então, a esmola é algumas vezes útil. Aliás, a esmola muitas vezes é útil. Eu me lembrei que essa semana queimou uma casa que moravam 18 pessoas dentro. 2 pessoas morreram juntas, as outras não. Uma casa toda queimada, com 18 pessoas dentro, o que falta tudo? Tudo. Colchão, móveis, roupa. Então a esmola, ela é muitas vezes útil sim. Porque dá alívio aos pobres, aos necessitados, roupa, cobertor para quem sente frio, mas é quase sempre humilhante. Tanto para quem dá, como para quem recebe. Quantas vezes a gente já deu alguma coisa para alguém e cuidou para dar, para a outra pessoa não se sentir humilhada? Então é o cuidado de como dar. A caridade, que já é uma evolução de fazer o bem, é fazer o bem sem esperar retorno, então é o contrário. Ela liga o benfeitor ao beneficiado e é sempre boa e benevolente. Então, a esmola em si, ela não é reprovável, mas a forma, a maneira que ela é dada, com a qual a intenção. Então é preciso renunciar àquela satisfação pessoal que a gente tem de testemunhar, olha como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, e sim agir de acordo com a aprovação de Deus. Que Deus não espera nenhuma retribuição. Deus espera o quê? Que a gente sirva ao próximo, não que espere alguma coisa. Então pode ser beneficente com os parentes, com os amigos, com os familiares. De que forma também? Sendo indulgentes para com os defeitos da pessoa, perdoando os erros, as fraquezas e principalmente o quê? Cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Essa é a questão. Todos nós temos amor próprio. E quando a gente se sente ferido, a gente se sente péssimo, não é verdade? Então, a esmola não é reprovável, mas a forma que a gente age. Lembrem disso. E temos aí 2 formas de praticar o bem. A caridade, o bem moral, a caridade moral e a caridade material. A moral é a mais difícil, porque tem a ver com as nossas atitudes, mas nada custa. Pois consiste em tolerar uns aos outros, quando? Silenciar às vezes é necessário, aceitar a diferença dos outros, aí a gente está praticando a caridade moral, consolar muitas vezes, exercitando o amor ao próximo, como a nós mesmos. Caridade moral é exatamente isso, não custa, ela precisa apenas do nosso tempo e do nosso amor. Já a caridade material, ela custa alguma coisa, às vezes mais, às vezes menos. E aí a gente precisa fazer o quê? Desapegar. Dar um pouquinho do que eu tenho, não do que está sobrando somente. E dar por amor, sem humilhar quem recebe. Isso é importante. Então lembre que perante Deus, a ostentação, quem faz ostentação por conta de receber um retorno, não tem o mérito do benefício. Então, se a gente faz qualquer caridade esperando um retorno, a gente não tem o mérito de Deus. Não é isso que Deus espera de nós. Então, nós estamos vivendo, bem nessa época de pandemia, muito tempo, muito rede social. As chamadas ostentações, as chamadas divulgações. Existe de tudo. Então, é importante nesse momento lembrarmos de praticar a caridade desinteressada, sem esperar reconhecimento, sem esperar gratidão.
se sentir feliz só pelo ato de fazer e sem esperar retorno. No caso da Elisa, ela fez o que? Ela comentou o que ela deu e ela recebeu retorno novamente de agradecimento, que provavelmente ela recebeu quando ela doou. Não precisava. Então, sempre movidos pelo desejo sincero de ajudar ao próximo, compreendendo a máxima. Qual é a máxima do Espiritismo? A máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Precisamos lembrar, e acrescentando o que mais? Sem ostentação. E qual é a nossa atitude? A gente refletir. Qual é a minha atitude no dia a dia, quando eu faço a caridade moral e quando eu faço a caridade material? Ela está baseada no sentimento de caridade, de fazer o bem sem esperar nada? Ou estou cumprindo uma obrigação, fazendo um favor na obrigação? Porque os outros fazem, eu também tenho que fazer, mas não faço por amor. Ou seja, eu estou buscando auxiliar alguém, ou o meu comportamento está fundamentado no orgulho e na vaidade? Essa reflexão é importante nós fazermos no nosso dia a dia, nas duas formas de praticar a caridade. Porque a caridade que só gera publicidade não é caridade, é autopromoção e é oportunismo. E olhem só, nós temos aqui 3 imagens. Uma única, uma moça faz a unha de alguém na rua, o outro que está pedindo ajuda. Essa moça que está fazendo a unha, ela está fazendo o quê? Uma caridade moral, porque não custa nada, ela não está dando nada, ela está dando seu tempo. O outro realmente precisa de uma caridade moral, material. E os outros estão também fazendo distribuição de alimentos. Então, existem muitas formas de a gente fazer caridade. E assim, ó, olhem só, é muito bom ser importante. A gente quer ser importante para nós, para o próximo. Mas o melhor que ser importante é ser bom. Quando nós somos bons, nós somos automaticamente importantes. Nós queremos ter valor perante a nossa família, nós queremos ter valor perante nossos amigos. Quando nós somos bons, nós temos esse valor automaticamente. Então, a gente precisa aprender o quê? Como nós iniciamos a controlar nossas paixões, para que a gente possa direcionar melhor a nossa caminhada. Fazer o bem sem ostentação. Porque quem precisa da nossa bondade não é a rede social, nem a TV. São as pessoas que precisam da nossa bondade. E as marcas, carros, luxo, tudo isso que existe, que muita gente também vive disso, muitas indústrias. Elas são importantes ou não? Não importa. Importa o quê? Tudo depende da intenção que eu tenho isso. Existem muitas marcas, tem carros, por exemplo, que são carros ótimos. Por quê? Qualidade, durabilidade. Agora, qual é o objetivo de ter um bem desses? Qual é o objetivo de ter um bem, uma roupa bem cara? Qual é o objetivo de ter um bem? É a durabilidade? É a qualidade? Ou é querer ostentar, aparecer? Olha, eu estou usando isso. Olha, que eu tenho aqui. Olha, eu tenho aquilo lá. Então, novamente, temos aqui o que aqui? O interesse pessoal. Qual é? É por vaidade, por pompa, por mostrar o luxo? Ou pela necessidade, às vezes, de ter algo? Tem gente que diz o seguinte, né? Meu Deus do céu, eu queria ser muito rico. Queria ter muito dinheiro. Eu, às vezes, pergunto assim, para quê? Não para ter, né? Porque todo mundo vai saber que eu sou rico. Olha a diferença entre ter muito dinheiro para poder ter um pouco mais de qualidade de vida, ter mais conforto, poder ajudar as pessoas, poder fazer algo por alguém. Há uma diferença para a mesma pergunta. Então, é importante sempre qual é o meu interesse em tudo isso. Então, quantos ajudam apenas na esperança de ter uma grande repercussão no seu ato? Em público, dão uma grande quantia. Eu ocultamente não daria nem um centavo. Isso me lembra dos trabalhos que são feitos nos pedágios. Eu conheço algumas pessoas que fazem, sempre trabalham no pedágio. Por exemplo, tem uma pessoa que, bem próxima, trabalha sempre no pedágio da PAI.
E ela disse que no começo ela ia e disse, nossa, ela vem um carro bacana. Provavelmente eu vou conseguir um bom dinheiro para pai. Ela dizia assim para mim, muitas e muitos carros lindos. Aliás, eles fechavam a janela quando chegavam perto da sinaleira ou nem abriam. Então, assim, essas pessoas, se tivessem uma oportunidade, não estou dizendo todas, nem estou querendo recriminar, não é isso, né? Mas essas pessoas, eles que fecham a janela, será que em outros momentos que eles estariam em evidência, eles fariam uma doação? Então, é essa a atenção que nós temos que ter para o nosso comportamento. Isso também me lembra uma história de Chico. Chico gostava muito, muito de fazer caridade. E ele tinha um grupo de voluntários enorme. E ele conseguia muitas doações para levar para as famílias necessitadas. Teve um dia que ele e o grupo dele foram, né, levar um alimento para uma família em grande dificuldade financeira, de alimentos. Quando ele chega lá nessa casa, ele vê que tinha muitos vizinhos na rua, muitas pessoas na rua. E aí ele pensa, nossa, quantas pessoas tem aqui. E agora? O que ele faz? Ele pede para o grupo dele pegar a doação, fazer a volta na casa e entregar por trás, não pela frente. E aí a pessoa diz, ué, mas por que isso? Por que isso? Por que devemos levar por trás se é bem mais longe, tem que abrir portão, fica mais difícil? Aí sabe que o Chico responde para ele? Os vizinhos não precisam saber que nossos amigos, que essa família estão em dificuldade. Devemos ser discretos para quê? Para não constrangê-los. E é verdade. Devemos ser discretos para não constranger quem recebe. Eu fiquei pensando sobre essa história, me colocando no lugar dessa família, lá esperando, todo mundo olhando, e tu recebendo a doação. Realmente é constrangedor, né? Então, temos muitas lições sobre isso. E aí, novamente, uma reflexão para a nossa semana, um questionamento. Devemos falar a respeito de algo que a gente tenha feito em favor de alguém? Tanto uma caridade material quanto uma caridade moral? Preocupados em sermos mal interpretados? Né? Porque que fala? Fazer o bem sem ostentação. Nem sempre informar do que nós estamos fazendo é uma ação de socorro, de auxílio ao próximo, é vangloriar-se com ostentação. Muitas vezes, sim, as caridades, os atos de doação devem ser divulgados para incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Inclusive, conseguir mais voluntários para participar dessa caravana, mais voluntários para participar desse trabalho de caridade. Mas, novamente, voltando, qual é a minha intenção pessoal neste grupo de pessoas? Qual é a minha intenção pessoal em divulgar? Isso cada um sabe de si. Agora, de qualquer maneira, devemos fazer o bem. Melhor fazer o bem de qualquer forma do que não fazer bem nenhum. Porque depois as consequências são de quem faz. Mas, às vezes, quem recebe é alguma coisa boa que ela recebe. Então, é importante fazer o bem. E aqui nós trouxemos, através de Manuel, alguns tipos de caridade, algumas formas de praticar a caridade moral e a material. Algumas custam alguma coisa, outras não custam nada. Por exemplo, para o faminto, ele precisa de um alimento. Para quem sente frio, um cobertor, um casaco. Para o triste, nada disso serve. Ele precisa de consolo, ele precisa de carinho. Para o ingrato, que às vezes é muito ingrato ao que recebe, esquecer que ele é ingrato. É uma forma de praticar caridade. Para o enfermo, uma visita, uma ligação. Agora nós estamos em época de pandemia, uma ligação, um contato pela rede social. Para uma criança, o que ela espera? Proteção, amor, carinho. Para um idoso, para um velho, um abraço amigo, uma atenção. Para o mal, lembre que às vezes o mal não existe, mas sim a intensidade que eu dou para as minhas paixões. Então todos nós temos lado bom e mal. Então sempre lembrando quando a gente pratica o mal, depois a gente também pratica o bem. Então
Todos estamos em evolução, todos estamos aprendendo. O que essa pessoa precisa? De paciência. Para o inimigo, o silêncio. Para um amigo, um estímulo, uma motivação, um aceno, um sorriso. E para o orgulhoso, claro, né? Daí precisa da humildade. Então aqui nós temos muitas formas de praticar a caridade. Podemos escolher uma, duas, três. Depende de cada um de nós. E aqui, para finalizar, gostaria de trazer aqui uma frase final, para deixar, né, no coração de cada um de nós, para a nossa semana, para o nosso mês, para nossos momentos de atitudes, nossos momentos de fazer o bem, que diz assim em Mateus: ao dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. A verdadeira beneficência, ela é modesta e branda. Socorre sem humilhar e ampara sem ferir a dignidade de quem recebe. O bem mais agradável a Deus é aquele que é feito em silêncio, sem ostentação e com muito amor no coração. Esse é o melhor bem que nós podemos fazer ao próximo e a nós mesmos. Muito obrigada, que a sua semana seja leve, produtiva, alegre e muito abençoada. Que assim seja.